Há alguns anos, a NASA apresentou seu mais recente traje espacial, concebido para possibilitar que astronautas caminhem na superfície lunar. Contudo, após essa divulgação inicial, o projeto perdeu visibilidade e os trajes nunca mais foram exibidos ao público. Posteriormente, foi revelado que a agência enfrentava um atraso de 20 meses e que o custo do programa havia excedido o orçamento planejado em milhões de dólares. Por sorte, eles têm Elon Musk e a SpaceX. Olá, eu sou o Flávio, e no vídeo de hoje vamos descobrir como a SpaceX reinventou o traje espacial. Então já senta o dedo no like, se inscreva e ative o sininho de notificações. A NASA precisava de um novo traje para as missões Artemis, então ela organizou uma competição e convidou outras empresas para criar o melhor traje. Na época, a SpaceX já tinha seu próprio traje EVA. Então você pensaria que a parceria com a NASA para fazer um traje EVA seria o próximo passo. Mas surpreendentemente, a SpaceX nem sequer participou da licitação para esse contrato. A SpaceX já trabalhava em um traje EVA há anos e queria seguir seu próprio caminho no desenvolvimento, assim como fez com seu primeiro traje. Após vários meses de design para criar o traje mais elegante possível, os engenheiros da SpaceX precisaram reverter o processo para torná-lo funcional. Para esclarecer melhor, esse não é o tipo de traje que um astronauta usaria durante uma caminhada espacial. Este traje é principalmente para manter os astronautas vivos dentro da espaçonave. Mas quando comparamos o traje da SpaceX com outros trajes de pressão, ele parece muito mais elegante. Mas como isso é possível? Para responder, precisamos entender como os trajes espaciais são normalmente projetados. Tradicionalmente, os trajes espaciais são de tamanho único, pois são muito caros de fabricar. Na ISS, o traje EVA é modular, mas em geral, nada é feito sob medida e os astronautas frequentemente sofrem hematomas e lesões após uma caminhada espacial. E é aí que a SpaceX se destacou. Cada traje que eles fabricam é totalmente personalizado para se ajustar à forma de cada membro da tripulação. E isso tem o benefício óbvio de criar um ajuste muito mais apertado, mas os benefícios vão além. Um dos maiores problemas no design de um traje espacial é a mobilidade. Quando o traje é pressurizado, ele infla como um balão gigante, tornando-se extremamente rígido e duro. Quando um astronauta tenta dobrar uma articulação, o volume total do traje diminui. Como o traje está completamente selado, o ar não tem para onde ir, e então dobrar a articulação comprime o ar, criando uma resistência para o astronauta. Ao longo dos anos, os designers de trajes espaciais encontraram várias maneiras de resolver esse problema. Para articulações maiores, como pulsos e ombros, são usados rolamentos mecânicos para permitir o movimento sem alterar o volume. Já para articulações menores, como os dedos, pregas de borracha são colocados ao longo das costas do traje, forçando a luva a dobrar em um arco. Isso não é muito natural, já que nossos dedos não dobram assim. Dependendo da forma do astronauta, as articulações do traje podem não se alinhar com as articulações do corpo, limitando a amplitude de movimento e exigindo mais força para dobrar cada articulação. Como cada traje da SpaceX é feito sob medida, essas articulações podem ser substituídas por menores que se alinham perfeitamente com as articulações de cada astronauta. Mas mesmo com um traje personalizado, dobrar um tubo selado cheio de ar é muito difícil. Por isso, cada articulação do traje da SpaceX é reforçada com tensionadores em cruz, que ajudam o astronauta a dobrar a articulação para dentro. A pressão do traje então ajuda naturalmente o astronauta a estender as articulações de volta para a posição inicial. E isso é semelhante a como a perna de uma aranha funciona. Elas têm apenas um músculo para flexionar seus membros para dentro, e depende da pressão hidráulica armazenada dentro de seus corpos para estender os membros novamente. Por isso, quando elas morrem, automaticamente as pernas se fecham. Outra maneira de melhorar a mobilidade é simplesmente ter menos ar no próprio traje. O traje do ônibus espacial operava com uma pressão de 24 kPa, apenas um quarto da pressão que sentimos aqui na Terra. Reduzir a pressão pode ajudar na mobilidade, mas coloca o astronauta em risco de desenvolver doença de descompressão. Isso ocorre quando a pressão mais baixa do traje faz com que o nitrogênio no corpo se dissolva e forme bolhas nos vasos sanguíneos. Mergulhadores em águas profundas enfrentam o mesmo problema quando sobem à superfície, passando rapidamente de um ambiente de alta pressão para um ambiente de pressão muito mais baixa.
Isso pode ser um problema potencialmente fatal, e muitos trajes espaciais exigem que o astronauta faça uma pré-respiração antes de vestir o traje. Isso envolve respirar oxigênio puro por várias horas antes de vestir o traje espacial, para eliminar todo o nitrogênio da corrente sanguínea. A SpaceX não queria complicar o processo, então a escolha de pressão para o traje foi uma luta constante entre segurança e mobilidade. O traje da SpaceX teve que atender aos requisitos mínimos da NASA de 40 kPa, para evitar a doença da descompressão. Isso é bastante alto comparado a outros trajes espaciais, então podemos assumir que a SpaceX não foi muito além disso. O ar que respiramos na Terra é uma mistura de 21% de oxigênio e 78% de nitrogênio. Mas como a pressão dentro do traje é menor, os astronautas não receberiam uma quantidade suficiente de oxigênio. Alguns trajes resolvem isso fazendo com que o ar dentro do traje seja oxigênio puro. Os trajes da SpaceX usam uma mistura de ar personalizada, com uma porcentagem maior de oxigênio que pode ser ajustada automaticamente pelo sistema de suporte de vida a bordo. Mas é a forma como essa pressão é gerenciada que torna o traje da SpaceX ainda mais impressionante. Os trajes espaciais normalmente têm várias válvulas e tubos na parte externa para controlar a pressão e a temperatura do traje. A SpaceX conseguiu combinar tudo isso em apenas uma única porta com um orifício para a circulação de ar, um conector de energia e comunicações e uma porta para inflar rapidamente o traje em emergências. Um cordão umbilical conecta o traje diretamente ao assento do astronauta, onde a verdadeira mágica acontece. Aqui há uma série de válvulas sonoloides que controlam automaticamente a pressão do ar que entra. Uma válvula separada na espaçonave permite que nitróx resfriado flua para o duto de ar do traje, mantendo o traje fresco durante a reentrada. Os sensores de pressão e temperatura dentro do capacete enviam informações para a espaçonave, permitindo que o processo seja totalmente automatizado. Esse nível de automação eliminou a necessidade de os astronautas ajustarem manualmente a pressão de seus trajes, permitindo que os designers eliminassem as válvulas volumosas na parte externa do traje. Isso não apenas tornou o traje muito mais leve que o traje do ônibus espacial, mas também facilitou muito o processo de vestir. Nos trajes do ônibus espacial, o capacete, as luvas e o fone de ouvido eram todos conectados separadamente usando anéis metálicos volumosos. No traje da SpaceX, as luvas e o capacete já estão conectados, e o fone de ouvido está integrado ao capacete. Tudo isso significa que um astronauta pode vestir o traje sozinho em apenas alguns minutos. Já o traje do ônibus espacial, por outro lado, levava mais de 20 minutos e exigia a ajuda de vários técnicos. Bom, lá no início eu disse que o traje da SpaceX só pode ser usado dentro da nave, né? Na verdade, eles já atualizaram isso com um novo traje EVA, utilizado na missão Polaris Dawn. Este novo traje permite que os astronautas realizem atividades extraveiculares no espaço, expandindo significativamente as capacidades das missões da SpaceX. Com melhorias no design e na funcionalidade, o traje EVA da SpaceX agora oferece maior mobilidade e segurança, tornando possível caminhadas espaciais mais eficientes e confortáveis. Essa evolução demonstra o compromisso da SpaceX em inovar e superar os desafios da exploração espacial, abrindo caminho para futuras missões ambiciosas além da órbita terrestre. Se você curte nosso conteúdo, considere apoiar o canal se tornando membro. Com sua ajuda, vamos continuar trazendo muito mais novidades. Não esqueça de curtir e se inscrever. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.